Hip hip aí, meninos e meninas, começando mais uma edição do Podástico aqui nas redes do Sol, em todas as plataformas digitais de áudio e também no nosso YouTube do Sol TV. A gente tá nessa temporada do Podástico falando com artistas da incubadora do Sol 2023 e outras personalidades aqui da vida cultural da cidade, também de outros estados. Essa temporada é uma temporada de entrevistas. Quem acompanha o Podástico sabe que é uma revista eletrônica, né? Quando a gente fazia ali no meio da pandemia. E agora a gente tá de volta com esse rolê de entrevistas. Aqui agora com Gracinha. E aí, galera, beleza? E aí, tudo massa. Banda ou Gracinha individual? Como é? Já decidiu? Eu acho que a gente tá ali num processo ainda. Na verdade, não tá no processo, mas acho que é duas coisas ao mesmo tempo. Porque a gente é uma banda, é um projeto que a gente cria tudo junto, sendo que Gracinha é a minha persona, assim. Entendi. Mas é uma banda também, é um projeto banda e tá nesse meio termo. Flutuando Tá aí. flutuando. Entendi. É. Entre individualidade Basicamente, e tipo, coletivo. saindo de músicas suas e indo pra esse grupo todo mundo, ou também já tem todas as composições ou coisas de todo mundo dentro desse disco que vai sair? As composições são todas minhas. As letras das músicas, a maioria das harmonias. Sendo que os arranjos, as músicas completas, como vão sair no disco, Já é todo coletivo. mundo, todo mundo. Entendi. Sem os rapazes não existiria isso. Tá. A gente conversou fora das câmeras aqui sobre o seu começo, né? Você falou que eu falei, você tá cantando há pouco tempo. Ela disse, não, eu canto há muito tempo. Como que você começou cantando? Como foi essa onda? Você falou que tinha lá atrás uma coisa mais igreja, sei lá, outros rolês. Fala como foi que você se entendeu na música ali. Então, a minha família não é nada musical. É musical, assim, de ouvir música, né? Mas não tem nenhum background de… Na verdade, tem um background bem específico, que é bem curioso, inclusive, que meu avô, que já faleceu há muito tempo, ele aprendeu a tocar violão com o Dilermando Reis, que é um super violonista do Rio de Janeiro. Mas também, assim, era só ele tocava violão clássico. Mas nunca nem tive contato com ele. Faleceu muitos anos antes de eu nascer. E o resto da minha família, ninguém toca nada. Minha mãe sabe tocar um pouquinho de acordeon. Mas bem pouquinho, só uma música, Danúbio Azul. Mas eu sempre me interessei por música. Sempre gostei muito. Pedi um violão de presente pro meu tio quando eu era criança. Eu ganhei. Mas também só ali, Cifra Clube. Mas na adolescência, minha família é espírita. E eu fazia parte de uma juventude espírita. E uma vez eu cheguei lá e o evangelizador, que era a pessoa responsável pelos jovens, perguntou, você gosta de música? Eu, gosto de cantar em casa umas musiquinhas assim no Cifra Clube. Aí depois você vai entrar pra banda da espírita aqui da gente. Aí foi assim, eu comecei a aprender, eu fiz umas aulas de canto com eles. E a gente tocou, acho que por uns 3 anos eu fiz parte ali. E foi assim que eu comecei a entender o que era um grupo musical, como funcionava. Eu não tocava, eu só cantava e compunha. Tem músicas que eles tocam até hoje, a banda ainda existe, é uma banda espírita daqui de Natal, que são composições minhas, assim. Que legal. E foi assim que eu comecei na música. E no quarto, assim mesmo, né? E na música mundana? Pois é, então. Música religiosa. Eu acho muito engraçado, porque… Essa passagem da religião pra parte pra música do mundo, dela, né? foi muito… E isso é uma coisa muito natalense, né? Porque acho que 3 das nossas maiores artistas, todas mulheres, vieram da música evangélica, né? Que é Natália Noronha, Cris Botarelli e Emily Barreto. Pra quem não tá ligado, Sim, Natália Natália Noronha, vocalista do Plutão Foi Planeta, e Cris e Emily do Fafá na Alasca, né? Verdade. Mas eu acho muito engraçado, porque eu tocava na banda espírita, e a primeira banda que eu fui ter depois de me desligar, assim, do movimento espírita, foi a banda Demônia. Enfia a hipocrisia, né? Assim, pro Foi um corte brutal, pro bacaneando. desespero de todos os meus familiares, assim, tipo… Eu era a queridinha, tocava na banda espírita, meus pais iam ver nos eventos, no espíritas. Aí, de repente, eu tava tocando nos maiores inferninhos da cidade de Natal com a banda Demônia. E foi assim, aí eu comecei a tocar, conheci Karina, num rolê muito aleatório, assim. Ela era amiga de uns amigos meus. Karina, Karina, que era vocalista da banda… Demônia, né? Não é mais, era vocalista da banda Demônia. E ela… Eu tocava em casa, depois que eu saí da banda espírita. Eu ficava tocando em casa, aprendendo. Eu tava estudando contrabaixo.
bem ali sozinha mesmo, na internet. E uma vez Karina falou, tô montando uma banda só de meninas. A gente tava num rolê, numa casa de alguém, assim. Aí eu, poxa, eu tô tocando baixo. Aí ela, pô, mas já tem baixista. Aí eu, ai, que saco. Mas eu posso… Era uma banda de punk, aí eu… Mas eu desenrolo na guitarra também, assim, né? Toca umas bases. Se precisar de guitarrista base, aí eu desenrolo também. Aí ela, pois então vamos. Aí foi assim que começou. Aí eu entrei pra cena mesmo, assim, de começar a tocar. E começar a aprender tocando mesmo, assim, né? Tipo, eu comecei realmente a aprender, que eu estou aprendendo até hoje. Porque eu nunca fui musicista, nunca fiz aula. Nessas musicistas mais clássicas, que, enfim, que exercita desde criança. Então eu realmente aprendi e continuo aprendendo tocando mesmo, assim, tipo, e estudando em casa, mas foi a minha escola, assim, bem empírico mesmo. Com a banda Demônio e depois com a Ardu também, que veio depois. Uma escola que vem, né, da cena da música espírita, depois vem pra cena da música punk, demoníaca. Né? É como ela disse, né? Saiu do púlpito pros inferninhos, né? Assim, Pois é. É uma formação completa, na verdade, né? Assim, tá pronta para qualquer coisa, como diria o outro. Pepe, falando dessa parte de como, né? A gente começou perguntando como, né? Como vocês são uma banda, vocês são a gracinha com os amigos ali, né? Chamando as pessoas para terem banda e tal. E isso é sempre um desafio, né? Você tá num projeto que ele tem uma pessoa ali que tá à frente encabeçando, mas ao mesmo tempo você ama aquilo e quer fazer parte. Como é isso pra vocês, assim? Como é que vocês se colocam dentro desse processo, assim? Como funciona? Pra gente, desde que a gente começou o projeto, que faz pouco mais de um ano, né? Tipo, desde maio de 2022 a gente se reúne. Começou a se reunir, a banda foi crescendo, né? Foi virando uma coisa muito forte, assim, nos nossos esforços, né? De fazer esse som. A gente tinha se entreposto com essa coisa de dizer, ou ser uma banda, né? Ser uma banda sem ter uma coisa especialmente voltada para as músicas de Isa Graça. Mas a maioria das músicas que a gente começou a trabalhar todas eram de autoria dela. Então, assim, as músicas eram muito pessoais também, falam da vivência dela como mulher negra, lésbica, em Natal, tudo mais. É tudo em torno disso. São coisas confessionais, são coisas muito íntimas. Entendi. E a gente entendeu que, como banda, a gente tem o papel de fazer uma espécie de uma sonorização dessas ideias ali, né? Uma sonorização das ideias, muito bom. E a gente tinha outro nome, como era o nome anterior? Taza. A gente colocou um nome assim, preliminar pra banda. Ótimo, que é gracinha. Era. E aí isso durou tipo 2 semanas. A gente fez até um Instagram, tem lá. Tem, assim, tá lá até dia... hoje, que eu esqueci a senha e não consegui escolher. Se a galera quiser um dia aí ver os primeiros movimentos da banda Gracinha, era com esse nome Taza, que eu tinha até esquecido. Quando o Isa percebeu que era um projeto muito pessoal, as músicas dela eram de uma característica muito íntima. Aí foi se impondo esse nome Gracinha, né? Gracinha era um apelido que alguém tinha chamado desse nome. Felipe Marcos. Felipe, né? Filipando, né? Figuraça. E aí ficou na gente… Foi muito rápido essa passagem de identidade pra Gracinha mesmo. É um projeto de Isa Graça, mas que a gente faz parte desse corpo, sabe assim? É uma espécie da criação do começo, né? Acho que entrou alguém ou saiu alguém desse núcleo inicial. Sempre foi essa galera, né? A gente chegou a fazer um show sem Matheus ainda, foi o primeiro show que a gente fez. O primeiro show a gente fez sem Matheus, mas… Porque ele não tinha horário pra ensaiar, tudo a gente fez um show mais roqueiro, assim. Quem viu esse show, viu. De lá pra frente, virou uma coisa bem mais híbrida, assim, mais… Entendi. Psicodélico. E esse nome é incrível, assim. É um nome… Ele é simpático, ao mesmo tempo ele é seu nome, Graça, né? Isa Graça. E ele tem é fofo, mas ao mesmo tempo não é aleatório, assim, né? Não é um… E pode ser tirando uma gracinha com você, né? Assim, tá de gracinha, né? Eu adoro. Eu fiquei muito curioso com o nome antes de ouvir a música. Sim. Até porque vocês, assim, é relativamente novo o que vocês estão mostrando, né? Sim. Tem menos de 6 meses, eu acho, né? Que começou a sair músicas, não? Nosso primeiro lançamento foi em fevereiro e o nosso primeiro show foi em outubro do ano passado. Menos de um ano. Eu vou aproveitar uma deixa de Pepe pra… ele falou que você é uma moça que tá ali se expressando num movimento negro, de uma mulher lésbica e tal. E você veio do Demônia, que é uma banda que tem uma bandeira clássica de feminismo radical, assim, que não abre mão, né? Assim, inclusive é uma banda que tá sempre tretando, né? Tá sempre enfrentando
esse movimento machista que ele tá encruado na sociedade o tempo inteiro, e elas estão sempre ali tentando, né? Incansavelmente rebater, né? Qualquer tipo de atitude. E você tava ali no Demônia, deve ter passado por esse momento de entender como é estar numa banda punk que tem uma bandeira para levantar, e trouxe isso pro Gracinha, para as suas vivências, de um outro jeito, assim. Como é ter uma banda para isso, assim, para esse tipo de expressão? Eu sei que isso pode mudar, né? E normalmente, a gente lançou a Ira, né? Que é uma artista nossa aqui do Sol, que tá no segundo disco. E ela fez um primeiro disco completamente feminista, numa linguagem feminista, falando todas as áreas do feminismo, ela falou no disco. No segundo, ela cansou e disse: eu não quero fazer mais nada disso, porque eu quero só, tipo... Não quero mais ter uma voz, eu quero só gravar minhas músicas e não quero pensar. Quero, sei lá, gravar uma música sobre masturbação solitária. Tem uma música sobre isso no disco dela. Então, tipo, como é pra você estar nesse processo, né? Você acha que ainda tá é um tempo ainda, assim, de ser um primeiro trabalho de abrir a voz pra isso? Isso importa pra você? Você tem banda pra isso? Ou é uma coisa que é de agora, mas você não sabe pra onde é que vai? Como é que é? Eu espero que mude, na verdade, assim. Porque esse processo com a banda, como o Pepe falou, a gente ter iniciado pensando, vamos ser uma banda e depois virar meu projeto Gracinha. Foi um processo realmente muito pessoal, assim. Um processo que demorou muito tempo, que demandou muita terapia, inclusive. E gastou dinheiro. Gastei dinheiro, mas valeu a pena, muito a pena. Façam terapia. Mas, de fato, eu agradeço muito a minha psicóloga por esse projeto hoje em dia, porque foi um processo mesmo, assim, semanal, da gente trabalhando ali. As músicas eram minhas, as músicas são minhas, são pessoais. E fazia sentido que fosse um projeto meu, assim, com a né? sua assinatura. Com a minha assinatura, exatamente. E eu espero que mude, porque essas primeiras músicas, que são músicas que datam desde 2017, 2016, quando eu comecei a me entender como uma mulher lésbica, coisa que eu já sabia desde da infância, sendo que para eu conseguir internalizar isso em mim mesma e aceitar isso para mim mesma foi um processo muito demorado, tardio. Então essas músicas são frutos desse processo que segue até hoje, músicas que vão entrar no disco que são recentes, por exemplo, que é um processo que ainda está em curso e acho que vai estar para sempre até o final da minha vida. Então, são músicas que vêm de um lugar de dor, assim. Porque além de eu ser uma mulher lésbica, eu sou uma mulher negra também. E isso é uma coisa que me atravessa muito. E essas músicas foi a forma que eu consegui pra lidar com essas questões minhas. Entendi. Eu sempre me senti uma pessoa muito solitária, assim. Na adolescência eu não tinha amigos. Eu fui adotada por uma família branca. Então, eu tenho uma amizade, assim, com a solidão que data da infância, assim, desde sempre. E eu nunca consegui externalizar isso. Então, a música foi a forma que eu consegui. Tá ajudando você a falar sobre isso de um jeito mais... Essas canções foram as canções que eu fiz no meu quarto pra conseguir externalizar isso. Já que eu não tinha com quem conversar, eu não sabia como lidar com isso. Então, eu fazia canções. E eu espero que as minhas próximas canções, após esse disco que a gente tá gravando agora, sejam músicas que venham de um lugar de afeto, sabe? Outros disparos. Então eu não espero falar sobre isso pra sempre. Esse disco vai ser sobre isso, porque a minha realidade agora é o que tá mais latente, assim, em mim. E tá sendo muito incrível, assim, eu conseguir botar isso pra fora e que as pessoas vejam isso, enxerguem isso. Porque pra mim, foi um processo muito solitário. Então, compartilhar isso com as pessoas, pra mim, faz parte do meu processo de cura 100%, assim. Então, legal. E principalmente porque essa coisa de fazer show, de estar com muita gente, né? Assistindo, vendo, falando. Isso até muda as próprias músicas, né? Com certeza. Eu sempre falo que às vezes você escuta uma música, não sabe exatamente como e pra que ela foi escrita, as pessoas reinterpretam aquilo do jeito delas. Mas ao mesmo tempo você continua sabendo como e por que você escreveu. E isso é um feat que é interessante na arte, assim, né? Eu tenho uma amiga querida aqui com quem eu toco, Simona Thalma, grande artista. Grande ídola. Que ela praticamente só faz... As melhores músicas dela são feitas quando ela tá na merda. E tal. Eu até falei, pô, amiga, eu não quero que você escreva mais. Ou então escreva comigo, né? Me mande eu mando alguma coisa, a gente faz junto.
Porque ela passa por esse processo também, né? De tá lançando um disco agora sobre o câncer que ela teve e tal. Eu acho sempre muito bonito, assim. Eu como artista, por exemplo, eu gosto de escrever sobre o nada, assim. Sobre essa luz de LED, sei lá. Eu gosto de fazer uma interpretação sobre uma coisa do nada. E também, obviamente, faço reflexões coletivas, políticas. Gosto muito. O Sinks fez um disco só sobre o Bolsonaro, né? Todo em homenagem a ele. E é muito legal você ter esse assunto, assim. E, ao mesmo tempo, também é uma terapia, né? Você se adaptar a isso. Falando um pouco sobre esse trabalho em si, né? Vocês estão gravando com produção de Ian. Como é que tá indo isso? O que é que vocês estão sentindo que vai sair? Tem quantas músicas para sair? Como é que tá indo isso? Tá maravilhoso, né? Ian já era um amigo, já era um parceiro há muito tempo, assim. A gente tem agora um universo expandido aí. União Gracinha e Ian Medeiros, né? Porque João Vitor e Rodolfo tocam com a gente. Estão tocando com o Ian. Tocam com o Ian também. Então a gente tá sempre muito próximo. O processo de gravação é lá no estúdio dele, né? O Cantilena. Então é uma coisa que a gente faz muita vontade, a gente fica conversando, todo mundo junto, então assim, num ambiente a quadra cultural de Capim Macio, né? Porque é do lado do sol. É, lado do sol, verdade. A quadra cultural. Exato. E aí, é um disco que a gente chegou no nome, inclusive, esses dias. Não pode falar ainda. Não pode falar ainda, mas... Segredo. Enfim, é segredo. Segredo. Segredo porque são conceitões aí por trás. Porque a gente tá elaborando o conceito ainda. A gente passa muito tempo pensando na coisa do conceito, Vocês estão preocupados com o porquê, né? Por que esse nome? Aí, que eu vou pensar não, já tem, porque tem que estar tudo amarradinho ali, né? Porque nós somos teóricos aí da música. A gente passa muito tempo pensando, lendo coisas. Pepe é um teórico, acadêmico. E eu, Rodolfo e Matheus somos designers. O João também é acadêmico. Então tem que estar tudo ali muito... O design thinking da banda é complexo. Exatamente, o design thinking tem que estar ali bem construído. Tem sempre relação com isso, assim, com o visual e a ideia por trás, é tudo muito... A gente tenta ter muita sutileza com isso. Mas então, a gente chegou agora no título do disco, estamos trabalhando nele, vai ter 8 faixas, que a gente sempre toca ao vivo, só Acho uma que vai agora. ter 9, né? Agora. 9 agora, porque tem uma a gente que vai essa entrar semana aqui. Recente, que até então não estava no disco. Mas, assim, é interessante porque registra esse momento, assim, que foi... Tanto da banda ter começado, são essas músicas que a gente anda fazendo aí há mais de um ano, há quase um ano, né? Mais de um ano, só quase um ano ao vivo, né? Que, de certo modo, é um processo que não é o processo que tá todo mundo usando agora, né? Como a gente tem facilidades de gravação, normal, por exemplo, as minhas, sei lá, 4 últimas bandas não tocou nenhuma música ao vivo até gravar o disco, assim. Sim. Grava antes e toca depois. Vocês estão no caminho contrário, desenvolveram as músicas ao vivo... Pra ir gravar, né? A gente gravou as sessions com as 2 músicas que vão estar no disco antes de gravar elas em estúdio, né? Tipo, já estão disponíveis em formato ao vivo. Sim. E não tem estúdio ainda. Acho que a gente fez o processo... Inverso ali, né? assim, né? Mas não existe um processo, uma linearidade, né? Tipo... na verdade é isso, né? E hoje em dia a qualidade de tudo que sai é muito alta, né? Então você faz sei lá, você tem uma mesa que grava separado, você pode tocar em qualquer lugar e vai ter um áudio muito foda. Se você tiver um rendimento ao vivo ali tocar, vai ter um áudio bom. O suficiente pra lançar, pra divulgar. Isso que é legal hoje em dia. A gente também tava na época que a gente fez o show e tudo assim, a gente começou a ensaiar, a gente vem numa cultura muito forte de show aqui em Natal, né? Pelo menos das bandas que a gente teve, foi muito do show, assim, muito da energia ao vivo. E aí a gente queria, no primeiro momento, mais tocar ao vivo, né? Queria fazer um show. Acho que a gente tava na ânsia já. A gente começou a ensaiar, a gente tava na ânsia, fazer show. Período pós-pandemia, assim, também, né? Eu acho que a primeira banda que a gente teve chance... teve chance de fazer uns showzões, assim. Aí a gente fez uma série de shows, mas as coisas foram acontecendo muito rapidamente, né? Então, de repente, estamos aqui gravando já. E é isso. Já pensando nos próximos passos. Não, assim, falando um pouco até da direção musical da incubadora, assim, eu gosto muito da coisa... É uma modernidade que não é aleatória, né? Assim, que eu acho que vocês fazem isso muito bem. É moderno, tá ligado com as coisas mais próximas que estão rolando por aí, mas ao mesmo tempo tem uma peculiaridade, né? Tem um sotaque, tem... Acho que Natal tem muito isso, na verdade. Assim, você escuta uma banda de Natal, dá quase pra você saber, mesmo que elas sejam completamente diferentes, dá quase pra você dizer, pô, essa galera é de Natal. Assim, eu acho, não sei se talvez por causa dos festivais, né? Porque né, termina que todo mundo fica meio dentro de uma bolha que parece não terminar nunca, né? Todas as quintas-feiras tem a meladinha e tem o centro histórico, aí nos finais de semana tem um rolê, tem outro rolê, aí tem o Gudala, tem a sede, tem... Acho que Natal propicia, né, as bandas se formarem de um jeito mais
ecumênico. Eu vou chamar de ecumênico, assim, mas com uma mistura que termina, no final das contas, sendo a característica da cidade. Sim. Não sei se vocês concordam. E queria aproveitar para perguntar o nosso EP favorito da cidade, sabemos qual é, que é o de Ian, a gente já conversou sobre isso. Já conversou, verdade. Né? Assim, mas o que é que vocês curtem na cidade? O que vocês gostam? O que é que vocês assistem? Quem é a cena próxima de vocês ali? O que é que vocês têm visto por aí? Eu acho que a gente acabou criando o nosso próprio ecossistema, assim, né? Foi. Porque as bandas acabaram se misturando muito. Tipo, a gente ia junto com o Ian. Aí tem a Soul Rebel, que João toca também na Soul Rebel. Aí o Rodolfinho, que toca na Fukai também. E os meninos que tocam na Yanda Kid. Aí tem Walter com Sara. Acho que a gente criou um ecossistema ali massa, porque todo mundo meio que circula no mesmo lugar, ali. No mesmo lugar e nas mesmas E as músicas são muito diferentes, né? Porque Ian não parece com Gracinha. Pois é. Alguma coisinha, mais porque ele vai produzir, possivelmente aproxima. Mas na lógica de composição não muito. Sara é bagaço. O bagaço maconheiro, como diria o outro. Mas eu acho que tem muita coisa massa acontecendo. Tem a galera de Parnamirim também, que tá se movimentando, que tá muito massa. O Vagalumes do Mar, que Edu tá ali fazendo o rolê Já punk. fui tocar lá, incrível. Massa Casa demais. Pô, muito massa. Aquilo é muito massa. Parnamirim é bem pertinho, né? Eu nunca, nesses anos todos, fui em Parnamirim. Eu soube do pessoal de Parnamirim fazendo uns rolês como aquele. Sabia de integrar a galera. Cara, Parnamirim é a cena que nunca morre do RN. Né? Muitas das melhores bandas do RN vieram de lá disso. Eu tô falando dos anos 80. Massa, é incrível como se né, parece que morre e volta e tal. Tem uma energia ali, era esse polo americano, né, que da Segunda Guerra. Trampolim ali era o da polo, Vitória. né? Até um dia desse a turma ainda encontrava instrumentos daquela época pra vender com não sei quem. Então tem muito essa coisa meio ligada a um rock mais americanizado, Primitivo, só que ao mesmo americano. tempo que ele é decolonial, né? Ele chega aqui e total. muda muito, né, assim. Que é o que a gente procura, na real, né? Decolonizar tudo que pode colonizar a gente, né? Assim, é o que liga, assim. Então, bem, a gente pode esperar um disco de vocês em breve. Queria dizer um olá pra vocês aqui na Incubadora do Sol. Sejam bem-vindos. A gente já se mistura com vocês aí já tem tempo, né? Tanto individualmente com os artistas, como Gracinha já tocou umas 1000 vezes nas nossas coisas. É verdade. Com o Demônio e com Gracinha, acho que uma vez, né? Só no... A gente tocou no Pôr do Som. No Pôr do Som, né? Foi maravilhoso, Eu toquei com inclusive. a Ardu também, acho que umas 2 vezes já. Sim. Bem, a turma já tá nos nossos palcos aí já há algum tempo. E é muito legal você falou a gente tem a nossa liga, a nossa turma ali. É muito legal saber que isso tem acontecido na cidade de tempos em tempos, né? Me lembro de um tempo em que era o Calistoga misturado com o Camarones, com o Venice Underwater, não sei o quê. Isso gerou um próprio Camarones muito forte, depois sem nenhum dos Calistogas. Gerou o Far From Alaska, né? Que vai virando outras correntes, né? Talme Gadelha, de certo modo, também vem desse mesmo lugar. O Calistoga também mudou a formação depois que Sim. todas essas bandas se encontraram, né? Exatamente. Então, termina... Well, Dry. É isso. Termina que essas coisas é que fazem a música acontecer. Eu queria agradecer. Então é isso, gente. Valeu demais. A gente se vê numa próxima edição do Podástico. Esse foi a Turma da Gracinha aqui com a gente. Eu sou Anderson Foca. A gente se vê por aí. Valeu, abraço. Fui.